E aí, geralmente quando uma pessoa não quer enfrentar, eu já comecei a pregar, geralmente quando uma pessoa não quer enfrentar suas realidades, essa pessoa foge, porque tem medo de sentir a realidade. E a realidade, ela dói muito. Mas entre a realidade e a verdade, da realidade a gente pode até fugir. É o teu noivo? É? Noivo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Você fez uma falta tremenda hoje de manhã. Eu até falei mal de ti hoje. Entre a realidade que podemos fugir e a verdade, essa, por mais que você fuja, ela estará sempre ao teu encalço para poder manifestar aquilo que você é e aquilo que ela é. Compreenderam? Aí, antes de eu desmaiar hoje no hotel, eu escrevi num guardanapo, o único guardanapo que eu tinha. Aí depois eu comi um chocolate e não tinha mais onde limpar o guardanapo. Eu escrevi um negócio chamado A Importância do Dizer Adeus. E aí não é sobre isso que eu vou pregar, mas é sobre isso que eu vou ler. Aí depois eu vou pregar as próximas 4 horas. Vai estar tudo no jogo mesmo, né? Aí quando a gente sair vai estar no trânsito 2 horas para chegar em casa. Olha sobre a importância do dizer adeus. João 14, a partir do verso 16, diz assim: Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, pastor Daniel, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quanto mais nós nos aliançarmos com o Messias, mais preenchidos estaremos por dentro. Quanto mais nos aliançarmos com os seres humanos, mesmo que em o nome de Jesus de Nazaré, na importância do dizer adeus, as lacunas clamam por preenchimento. Eu amo o Senhor, pastor Daniel, como que há um irmão de sangue que a gente nem ama, a gente só tolera, mas eu o amo com a força da minha alma, pelo que Deus mostrou do seu futuro. E o seu futuro, para além de ser de esperança, será o futuro que trará muitas respostas a clamores da nação brasileira, de pastores, de bispos e de apóstolos. O Senhor será usado realmente para tirar muitos, mas muitos, das covas. Você terá que descer em covas para tirar pessoas lá de dentro. Você terá que descer literalmente em cisternas para tirar pastores, bispos e apóstolos já no seu estado de afogamento, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, destacou o Senhor para fazer essas grandes coisas aqui na nação brasileira. Foi uma honra conhecer o Senhor, servir o Senhor, a sua família, e eu tenho a plena certeza que sabedoria, conhecimento e inteligência serão a marca do seu ministério, do ministério a qual Deus entregou para vocês. O Senhor é um gigante na minha ótica, o Senhor é muito grande na minha ótica, e eu me dobro realmente a esse seu gigantismo, porque é o reflexo do Espírito de Deus na sua vida.
Gratidão por o Senhor permitir eu ser o seu escravo, o seu servo, em nome de Jesus. Porque um escravo, um servo, ele não tem opção de dizer não. Ele só tem a opção de dizer o sim, Senhor. De manhã, porque é o seguinte, se você não expressar as suas emoções para as pessoas, você fica afadado à possibilidade de perder a sua oportunidade de dizer o que se passa na sua cabeça. Só que você tem que dizer para a pessoa certa, que possa gerir as suas emoções. Diga as suas emoções para a pessoa certa, que você nunca mais terá lacuna na sua vida. De manhã foi compartilhada uma palavra extremamente importante para nós, que foi a Ave Maria, que é cheia de graça. Só que eu comecei assim: as pessoas que honram a Deus, as pessoas que honram o próximo, inevitavelmente, pela qualidade da honra ser uma semente, ela vai colher no futuro dela, se em honrando ao Deus Todo-Poderoso, se em honrando as pessoas certas, esse indivíduo vai colher estruturas divinas e humanas que só produzirão na vida dele benefícios, alívio e paz. Porque todo momento que alguém honra, ele está declarando para o mundo espiritual que a vida dele está sendo mais alargada, porque o princípio da honra faz com que as pessoas até vivam mais aqui na terra. E hoje, especificamente, o Dia das Mães, eu fui de manhã e destaquei o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que fala sobre filhos. Honrai os vossos pais, para que os dias de vocês aqui na terra sejam prolongados. Não há opção para esse que honra sequer escolher os pais. Existe a única alternativa, que ele honre os seus pais. E aí, nessa questão de honrar os pais, nós estamos falando em honrar o nome da nossa família, em honrar a nossa genealogia, em honrar as pessoas às quais nós representamos aqui na terra. Aos filhos que estão aqui presentes, e que quem sabe o seu pai e a sua mãe não está aqui, vai depender de você que eles estejam na presença do Deus Todo-Poderoso, porque eles poderão medir pela sua vida quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Muitos anos de ministério, eu já vi muitos filhos serem usados para terem os seus pais nascidos de novo. Eu já vi muitos filhos, diante do desafio de ter um comportamento segundo a palavra, ter os pais dos sonhos. E qual é os pais dos sonhos dos filhos? É aquele pai e aquela mãe, conforme está escrito na Bíblia. O pai e a mãe que literalmente investe na vida desse filho para que ele tenha um casamento perfeito em alegoria, uma vida tranquila no futuro. Agora você imagina que uma virgem, por tanto honrar os pais, e por tanto honrar a sua genealogia, e por tanto ser santa, e por tanto guardar os princípios, foi lembrada por Deus, destacada por Deus, para cumprir uma profecia de centenas de anos atrás. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 7, verso 14, o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel.
A primeira questão que eu vou dizer aqui para vocês é o seguinte: para quem tem algum tipo de promessa no passado, vindo da parte de Deus, o Senhor Deus, dependendo de como você vai cumprir protocolos, Ele vai cumprir todas as promessas que Ele tem para você, porque Ele é fiel, justo e verdadeiro, e Ele não falha. Se você tem promessas na sua vida, vinda do Deus Todo-Poderoso, acredite, espere, cumpra princípios, porque isso irá ser cumprido em nome de Jesus, e a sua vida vai declarar pelo seu próprio comportamento que o Deus Todo-Poderoso, Ele não mente jamais. Quem tem uma promessa aqui que ainda não recebeu, diga em nome de Jesus. São poucas as pessoas que têm promessa, né? Então então, é o seguinte, então em nome de Jesus. Ah, começou a aumentar, né? Diga em nome de Jesus. Eu creio que nessa semana eu vou colher sementes esquecidas do meu passado, porque o meu Deus não esqueceu de nenhuma delas. Eu serei, em nome de Jesus, surpreendido pela visitação do Espírito Santo, que trará notícia que a partir de mim uma promessa do passado será cumprida. E em nome de Jesus, por meio dessa promessa cumprida, eu exaltarei ao Deus Todo-Poderoso. Se você recebe, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Veja bem, passados as centenas de anos, Lucas escreve no capítulo 1, a partir do verso 26, o início do cumprimento dessa profecia de Isaías, que está escrito assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Desposada no original hebraico significa noiva, na verdade em compromisso de casamento. Um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yeshua, de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação sexual com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Nós aprendemos muitas coisas hoje de manhã aqui sobre essa estrutura de como trazer à existência algumas promessas para a nossa vida. Porque hoje também de manhã foi discutido o seguinte: foi colocado o exemplo de que Deus
Adonai visita a Abrão e diz que ele seria pai de multidões. E aí todo mundo sabe, não é, que ele e a esposa, primeiro, não tiveram filhos à vida que tinham, já eram idosos, e que até mesmo Abrão tinha em consideração que a sua herança seria transferida para o seu servo Eleazar. Aí, quando Deus visita-o, Deus diz assim: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra a qual eu vou te mostrar, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Quem te abençoar será abençoado, quem te maldizer será maldito, mas a partir de ti nascerá uma grande nação. Só que ele vai, o Deus Todo-Poderoso, ele vai e estabelece essa promessa na direção de Abraão, mas não diz nem quando, nem onde, nem como e nem com quem. Usualmente as promessas do Senhor, elas não têm nenhuma dessas respostas. Quando elas vão se cumprir, onde elas vão se cumprir, como elas serão cumpridas e quem será usado para cumprir. É aí que está a chave dessa noite. Quando a gente vai e começa a estudar a Bíblia, a gente percebe que quanto mais as pessoas cumprem protocolos divinos, muito mais ainda, aquilo que o Eterno prometeu fica próximo de ser cumprido. Porque o próprio Deus, quando nós cumprimos protocolos divinos, bíblicos, vivemos por princípio, o Senhor nos dá, não digo pistas, mas o Senhor nos dá os caminhos para que sejam atraídas as promessas dele na nossa direção. Porque ele bem sabe, e sabe muito bem mesmo, que determinadas questões da nossa vida nós não temos, porque nós não sabemos administrar. Todo mundo aí? Você imagina que se no dia em que o Eterno visitou Abrão e disse: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e 12 meses após Sara tivesse um filho, você imagina que, primeiro, se ela ficasse grávida naquele período, ela não poderia se deslocar até a terra a qual o Senhor ainda iria mostrar para eles. E outra coisa, por incrível que pareça, um homem de 74 anos, com desvio de caráter profundo, significando às vezes o seguinte, que o que determina o nosso êxito na vida não é a quantidade de dias que nós temos, e sim o nível de relacionamento que nós temos com Deus Todo-Poderoso. Porque Abrão tinha 74 anos e logo depois, por 2 vezes, ele nega a esposa dele, significando que o caráter dele, que as emoções dele, que ele era uma pessoa extremamente frágil, mesmo sendo idoso, mas era frágil não por questões de fragilidades físicas, ele era frágil porque ele tinha literalmente determinadas disfunções emocionais provenientes dos seus pais e dos seus avós que ainda não tinham sido resolvidos. Enquanto nós não resolvemos essas questões em nós, por mais algumas coisas na nossa vida, mesmo estando debaixo da promessa de Deus, não serão cumpridas. Por quê? Porque Deus só dá para um indivíduo alguma coisa para ele gerir a partir da certeza de Deus que nós não iremos jogar aquilo que é divino dentro de estruturas que possam comprometer o nome do Deus Todo-Poderoso. Está todo mundo aí? Você imagina que aí, veja, que de manhã não foi contado nada disso, isso é um plus para a pregação, é óbvio, porque vocês, afinal de contas, minha cabeça é um horror. Pensei em 2 coisas. Afinal de contas, vocês estão pagando mais do que o pessoal da manhã. E a segunda coisa maluca que eu pensei foi: afinal de contas, vocês não estão assistindo o Fortaleza e São Paulo. Vocês estão aqui. Mas preste atenção em algo. Tu é do Ceará, é? Tu é Ceará?
Diz que ele nem diz glória a Deus, aleluia. Não, porque tem gente assim, que quando vem para a igreja, o seu time está jogando, e quando o pastor faz uma brincadeira dessa, ele diz: eu estou pagando um preço alto, pastor, porque meu time está jogando, mas eu estou aqui firme. Aí dá vontade de dizer assim: meu irmão, o que você está fazendo aqui? Que eu estou dizendo pérolas para você, você está pensando no jogo? Aí o cérebro não está absorvendo nada, é só um papo furado. Não do pastor, mas de quem está ouvindo. Mas sim, aí vem o plus. O plus é o seguinte: por que um homem de 74 anos era tão frágil emocionalmente? Olha essa história. Em Gênesis capítulo 11, não precisa nem ler e tal. Olha, Gênesis capítulo 11, aí eu não vou nem dizer o versículo para não colocar ali. Está escrito que Deus pede para Tera, o pai de Abrão, ir para Canaã. Está todo mundo aí? Está escrito isso. E está escrito também que os filhos de Tera eram Abrão, era Arã e tinha Naor. Eu estou bom de Bíblia hoje, porque eu dei uma dormida de tarde. Esses 3 filhos. Só que aí o Tera, o pai de Abrão, ele vai e diz assim: sim, senhor. Aí ele começa a se deslocar com os filhos na direção de Canaã. Só que no meio do caminho, Arã morre, o filho morre. E o filho morre justamente na geografia, numa região chamada Padã Arã. E aí olha o que acontece com esse pai, onde Deus tinha dito para ele ir para Canaã. Olha o que acontece. Quando ele perde o filho, e ele está na geografia cujo nome era igual ao do filho do coração dele, esse pai, chamado Tera, ao invés de seguir em frente, mesmo com a dor do luto, da perda do filho, ele se paralisa. É por isso que nós temos que ser pessoas doadoras das emoções ao Deus Todo-Poderoso, porque sequer um luto nós não sabemos administrar. Porque tem pessoas que ficam enlutadas e no dia do sepultamento da sua pessoa querida são enterradas emocionalmente junto com eles. E eu não sei se vocês sabem dessa história, que se aquele que está sendo enterrado, se não for um nascido de novo enquanto em vida, ou seja, se ainda tiver cargas espirituais da maldade prevalecendo até o dia da sua morte, no dia do seu enterro, aquela entidade espiritual migra para as pessoas ou para a pessoa a qual está sendo enterrado em vida nas suas emoções com aquela pessoa que está ali. É por isso que existem determinados comportamentos repetidos, porque tem coisas que não são resolvidas e aí as pessoas acabam incorrendo no mesmo erro do que os seus pais e do que os seus avós, porque existe uma migração espiritual. Você pode prestar atenção que o enterro de um nascido de novo é completamente diferente de um enterro de quem não é nascido de novo. Os choros são diferentes. Aliás, as pessoas que têm pitis nos funerais ante a morte dos seus entes queridos é porque tem pendências emocionais. Porque aquele que não tem pendência emocional e sabe que tem alguém ali morto, mas que viva está no seio de Abraão, e que naquele dia da ressurreição, quando o Senhor estiver aqui, todos nós nos encontraremos com o corpo glorificado, não fica dando determinados chiliques em funerais, porque sabe que haverá um reencontro e não há pendências emocionais para esse processo. Tu entendeste o que eu falei? Aí, porque às vezes nem eu entendo o que eu falo. Aí, você imagina que Tera, ele para na região de Padã Arã e ele fica ali. Um hebreu, um israelita sabe que por protocolos são 7 dias de luto. No 8º dia é para ir embora, para seguir em frente, tocando a vida que segue. Tera morreu no lugar da morte do seu filho. Agora você imagina uma coisa. Imagine você que é pai e mãe, tem os seus filhos aqui, e você chega com eles um dia e diz assim:
olha, o Senhor disse para o papai e para a mamãe que nós vamos morar em São Paulo. E lá em São Paulo, o Senhor, porque seus filhos sabem que você é crente. Porque se você é crente, os seus filhos confiam cegamente no que você diz. E imagina você dizendo assim: nós vamos morar em São Paulo porque o Senhor disse que nós iríamos morar lá. Porque o Senhor disse que nós iríamos morar num apartamento maior do que esse que nós temos aqui. Porque o Senhor disse que me daria um emprego em São Paulo. Porque o Senhor disse que iria dar viabilidades de melhoria para sua mãe. Porque o Senhor disse que lá nós dois iríamos cuidar melhor de vocês aqui. Aí, sabe o que acontece com as crianças? As crianças simplesmente assumem o projeto dos pais. E aí vão onde os pais eles vão. Agora você imagina, olha essa história, que entre Fortaleza e São Paulo, se não for um voo direto, faz uma conexão em Brasília, por exemplo. Se existe uma catástrofe, olha essa história, se existe uma catástrofe com um dos pais, ainda na conexão em Brasília, se aquilo que Deus pediu para fazer não for cumprido, se houver retrocesso, a vida dessas crianças inteiramente estão comprometidas. Tipo assim, perdeu um dos pais em Brasília, aí um dos pais diz assim: olha a história, porque o luto, ele bloqueia algumas coisas no cérebro da pessoa e ela passa a não enxergar muito longe, e até mesmo bloqueia algumas promessas do Senhor. Aí imagina que um dos pais resolve de Brasília voltar para Fortaleza com a justificativa clara, já que todos eram cearenses: não, eu vou enterrar na cidade onde eu nasci, Fortaleza. Mas se esse enterro, esse luto, ele passar de 7 dias, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens ainda debaixo da guarda do seu pai e da sua mãe, que está vivo, não vir cumprir o que Deus disse com relação a São Paulo, a vida dessas crianças, adolescentes e jovens, e até quando adultos, sempre eles vão começar alguma coisa e não vão terminar, porque existe um trauma aqui dentro, no sentido exclusivamente, não dos pais não cumprirem a viagem, mas do ato de desobedecer a voz do comando do Deus Todo-Poderoso. Aí você pode até dizer assim: uau, quer dizer que algumas coisas que eu começo e não termino pode ter esse fundamento? Quem sabe? Você precisa pesquisar, você precisa saber por que é que você começa algumas coisas e não termina, porque isso não é comum. O comum daquele que é nascido de novo é começar, trilhar em nome de Jesus e terminar, porque nós somos em Cristo Jesus completos, e sermos incompletos significa que nós estamos dizendo que não há eficiência, não há eficácia naquele que prometeu que nós teríamos uma mudança radical de vida. Mas olha essa história. Sim, eu estou pregando sobre o anjo que visitou Maria, tá legal? Aí, ele para, o Tera para, ele para na cidade da sua dor, ele para na cidade onde em todo o tempo, nas ruas estava escrito assim: Rua Central da cidade de Harã, Rua da Direita na cidade de Harã. Então você imagina, é óbvio, é horroroso. São os filhos que são preparados para enterrar os seus pais. Tipo, quando um dos cônjuges morre, isso você já sabe, o nome dessa dor se chama viuvez, certo? Quando os pais morrem, o nome dessa dor se chama orfandade. Mas me diga qual é o nome da dor quando um pai enterra um filho. A dor é tão aguda, a dor é tão profunda, que nem nome tem. Está todo mundo aí? Então você imagina a dor aguda de um pai que enterra o filho na cidade do mesmo nome do filho. Ele para, e ali ele morre. Agora você imagina que Abrão e Naor, aí depois Naor morre também. O pai do Ló morre também em Harã.
Só que Deus, Ele cumpre a promessa. Deus vai cumprir as promessas que Ele determinou na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré, mas Ele está requerendo de você que você saia da sua área de luto, da sua área onde você não deveria ter passado mais tempo do que o suficiente. Deus nessa noite está dizendo para você: mova-se em mim para que eu cumpra a promessa em definitivo na sua vida. Confie em mim, porque eu não quero você paralisado em nada. Eu, o Senhor, sou eu quem prometeu para você, sou eu que vou cumprir, e sou eu que vou te levar lá naquele ponto onde eu te disse. Sou eu, o Senhor, que vou fazer essas coisas. Assim diz o Senhor nessa noite. É quando realmente Deus vai e fala a mesma coisa para Abrão. Abrão, preste atenção, sai da tua terra. Sabe o que significa isso? Significa que se Abraão não obedecesse, estaria fadado à mesma crise do pai e do irmão e dos irmãos. Nós não podemos ficar destinados as mesmas questões dos nossos antepassados, e graças a Deus pela vida deles, mas eu quero declarar nessa noite em nome de Jesus, que você vai ir mais longe do que todos os teus antepassados em nome de Jesus, porque os filhos dos teus filhos irão mais longe do que você em nome de Jesus, e de que se for necessário que o pastor Daniel e a pastora Dalila te tire de dentro dessa sepultura, eles já estão autorizados pelo Senhor para te arrancar desse lugar, baseado em libertação, baseado em cura, baseado em inteligência, baseado em unção, baseado em estado de revelação em nome de Jesus, porque eles não estão gerando pessoas para ficarem paralisadas. Eles, em nome de Jesus, estão gerando pessoas para viverem um manto apostólico, para ampliar as geografias. Você imagina que se você cumprir aquilo que está escrito, você vai ser lançado como uma flecha polida na mão do arqueiro, e você vai ser lançado alto e longe em nome de Jesus de Nazaré, porque a promessa precisa nascer, só que ela não nasce onde você está, porque Jesus não nasceu no lugar onde foi prometido pelo anjo. Jesus nasceu onde? Qual a cidade? Era Jesus de Nazaré por linhagem, mas ele nasceu aonde? Aonde? Aonde, pessoal? Em Belém do Pará. Quando vocês forem em Israel, vocês vão lá. Não, quando vocês forem em Israel, vocês vão lá em Belém. Mas se você chegar em Belém, você também pode tomar um açaí. Por que eu estou dizendo isso, gente? Numa noite dessa de Dia das Mães? Significa, mamãe, papai, que honrar ao Deus Todo-Poderoso muda a sua história por completo. Quando Abrão, ele honrou a palavra do Eterno. Olha essa história, pastor Daniel. Tera, que tinha o comando divino para ir para Canaã, não faz aquilo que Deus disse para ele fazer. Quando Abrão faz o que Deus disse para ele fazer, que foi a mesma palavra para o pai, ele limpa o nome do pai dele. Quer limpar o nome do teu pai, da tua mãe? Cumpra aquilo que Deus disse para você fazer. Então, Abrão começou a ser curado nas suas emoções. Abrão começou até mesmo, olha a história. Abrão estava em dores, porque havia se tornado órfão, porque Tera havia morrido poucos anos antes dessa visitação, significando que ele estava cometendo o mesmo erro do pai dele, de simplesmente parar no lugar da dor, parar no lugar do luto, ao invés da importância do dizer adeus. Então, você
nós temos que entender que o protocolo da honra nos movimenta em Cristo Jesus. Até mesmo para você honrar os seus pais, para você honrar seus líderes, você tem que se movimentar em direção a eles, e não o contrário, porque é muito esquisito, porque eu sei que todas as pessoas aqui, uma vez por mês, a cada 15 dias, dependendo do quanto você recebe, você estabelece um valor financeiro para dar para o seu pai e para sua mãe. Eu tenho certeza que você faz isso. Porque quantas fraldas a sua mãe lavou, dependendo do pessoal das antigas como eu, não tinha esse negócio de Pampers não, era fralda de pano. Isso aqui é só leite horroroso. Aí, irmãos, isso aí, na edição coloca pi, né? Pi, né? O negócio chama palavrão, não tem edição, pi. Essa pessoa que você rindo, horroroso e horrorosa, ela te limpou todinho, sempre. E ainda por cima, você, eu, deixamos tantas quantas noites eles em claro, por causa das nossas cólicas. E como é que traduz choro? Como é que mãe traduz choro? Olha, tá aí uma coisa que uma mãe tem que um pai não tem. Porque todo pai se desespera no choro do seu filho e pergunta para quem? Para a tradutora. Meu amor, o que ele está chorando? Nada. Pega ele assim que ele solta um peido e acaba tudo. Aí o pai todo assim, pai, a criança. Aí para o choro, dorme. Vamos rir logo no início. Aliás, no início ela está no meio para o fim, né? É tudo enrolação, porque eu estou morrendo de saudade deles dois. E como eu não tenho problema de ficar em pé e pregar por horas, que eu dou aula por horas, tudo enrolação isso. Tudo dor na alma. Aí, você imagina que Abraão já estava no mesmo nível de luto, mas olha uma coisa interessante, muito linda, muito poderosa. Aí é um processo neurocientífico. O neurocientista, se ele quer, aspas, pretensiosamente, curar as emoções de alguém nas sessões, é óbvio que ele não começa pelo mundo espiritual, porque é invisível, mas real. Nós começamos por comportamento. Nós começamos a medir as atitudes. E aí, presta atenção na trajetória de Abraão. Primeiro Deus disse: sai da tua terra. Significando o quê? Que era preciso ter uma ação material, uma ação física, uma ação onde houvesse uma reação. Uma cura interior. Ela começa da seguinte forma. Ela começa na percepção, observação do comportamento daquele que precisa ser curado. Como senta, o que está falando, ou seja, tudo que pode ser visto, tudo que pode ser tocado, são as portas abertas para você ir para a segunda fase. O que está por trás daquele comportamento, daquelas palavras, no sentido de emoção. Aí quando você identifica a emoção, você aplica determinados remédios bíblicos para que aquelas emoções das obras da carne se tornem fruto do Espírito. Só que para emoções das obras da carne migrarem para serem fruto do Espírito, faz-se necessário descobrir quais são os espíritos malignos que estão por trás daquelas emoções das obras da carne. Porque aí já está no mundo espiritual. Porque quando você encontra a espiritualidade das emoções que estão compostas no comportamento e nas atitudes, você pode dizer assim em nome de Jesus: em nome de Jesus, fulano de tal demônio, sai!
Aí quando ele sai, fica um vácuo no mundo espiritual que deve ser imediatamente encaixado pelo Espírito Santo de Deus, que promove emoções saudáveis, que geram lágrimas de verdade, e que quando a pessoa sai do seu gabinete, você faz a pergunta: e aí, foi bom para você? Ele diz: uau, eu estou me sentindo mais aliviado, sabia, pastor, pastora? Sabe que saiu um peso, uma mochila das minhas costas. Se você for muito sério, você diz assim: como processos de endemoniamento ou possessão demoníaca causa lapso de memória e dá determinados espaçamentos no processo de raciocínio, de identificação de comportamento, você pode dizer assim: o nome dessa tua mochila foi o demônio tal, no dia que você fez aliança no dia tal, ou no dia que você foi consagrado pelos seus pais num lugar tal, e que você fez cabeça, você fez isso, você fez... O nome dessa mochila é tudo isso, meu guerreiro. É só para te dizer que você nunca mais faça isso em nome de Jesus, e nem permita que alguém faça isso na sua vida, e você não multiplique isso para os seus filhos, dos seus filhos, a fim de que eu possa ter dias melhores. Tudo isso é o nome da minha mochila. Eu não contei a metade do que saiu de ti. Vai logo embora, porque tem uma outra pessoa me esperando aqui. Abrão tinha toda a carga genética, emocional e espiritual do pai, que era, segundo as escrituras, alguém que construía imagens. Ele fazia imagens de escultura. Logo, ele era um propagador de processos de idolatria. Ele era aquele que fomentava e ganhava dinheiro. Ei, pessoal, é uma coisa séria o que eu vou dizer agora. Quando Tera morre, por ser hebreu, a transferência de riqueza é imediata. E isso a gente vê na faculdade de Direito, que é chamado, no direito de família, direito de sucessões. É o processo de sucessões, é a transferência de herança. E nisso, você presta atenção, a riqueza de Tera foi construída com a venda de imagens de escultura. O patrimônio que Tera possuía, literalmente, era baseado na construção. Compravam aquilo ali. Aí sim, por que é que Deus diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar, porque eu farei de você uma bênção? Porque existem determinadas heranças dos nossos pais que Deus não quer que nós a recebamos, porque Ele quer constituir um novo nível de riqueza para as nossas vidas. Porque é como se o pai de Abrão tenha conquistado a sua riqueza de forma ilícita. Isso, numa ótica, você percebe o seguinte, que o que é lícito, o lícito é você ganhar dinheiro segundo o esforço do seu trabalho, reconhecendo Deus Todo-Poderoso como abriu aquela porta, quem abriu aquela porta e fez com que você prosperasse em nome de Jesus. Uma outra coisa passa a ser ilícito. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque um homem de 74 anos, ele, mesmo cumprindo a vontade de Deus, por 2 vezes ele mentiu. Por 2 vezes ele colocou a família em estado de vulnerabilidade. Por 2 vezes ele negou a sua casa. Por 2 vezes ele até negou o Deus dele. Se nós quisermos cumprir aquilo que Deus quer da nossa vida, e se nós quisermos receber as promessas do Senhor na nossa vida, mesmo nessa trajetória cristã, nós temos que ficar atento para que não manifeste o mau caratismo e a maldição hereditária proveniente dos nossos antepassados. Porque não importa, aliás, importa sim o como nós vamos chegar. Porque o trajeto até o nosso destino, mesmo que esteja debaixo, no início, de uma vontade do Deus Todo-Poderoso, nós temos a especialidade de estragar tudo que Deus nos coloca na mão. Porque nós não somos gestores, sinceramente, nós não somos gestores de nada. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já estaríamos divorciados há muito tempo. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já teríamos perdido a paciência com nossos filhos. Se não fosse o Senhor que não estivesse ao nosso lado, nós não estaríamos nem aqui na igreja. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, para alguns, não estaria nem aqui, porque o suicídio seria a marca da sua família.
Se não fosse o Senhor que não estivesse ao nosso lado, nós estaríamos trancafiados numa penitenciária num dia de domingo. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, não haveria níveis de livramento na nossa vida. E olha que nós nem merecemos. É porque Ele vela pela sua palavra e pela sua promessa. Porque nós somos maus, pessoal. E aí, nisso que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, a questão toda é o seguinte, se nós não tivermos a nossa vida segundo o coração de Deus, se nós não tivermos um nível de relacionamento, intimidade e santidade diante do Deus Todo-Poderoso, as promessas ainda irão ficar sem data e sem hora para acontecer. Quem gostaria que essas promessas que foram ministradas na sua vida acontecessem essa semana? Diga eu! Pronto. A criança está tão emocionada que ela começou a chorar. Sério, ficou emocionada com essa palavra. Ela foi a primeira a chorar da noite. Tudo é emoção. Porque ela sabe que ela manda nas emoções da mãe dela. Ela se joga no chão porque sabe que a mãe vai lá pegar. Como diz o pessoal do Amazonas, é falta de peia. Esquece. A mãe está ouvindo tudo, ela está desconfiada. Jesus te ama e eu também, meu irmão. É tudo conversa, não está com fome, não está com dor de barriga, não quer ir no banheiro. Só quer anotar a pregação do apóstolo. A mãe pegou o tal do papel e pegou a mão da menina. Olha, fazendo bem assim, ó. Assim que nós somos. Quando nós não somos gestores das nossas emoções, nós ficamos assim, fazendo vergonha para a mãe. Ela é daqui, essa irmã? Graças a Deus. Não, porque se fosse visitante, nunca mais ia voltar aqui. Ela diz assim, égua, não vou voltar naquela igreja não, aquele padre fica me expondo. Ela é tão curada que ela não está nem aí. Amém? Pronto, amém, está vermelha a ubra, significando que o batimento cardíaco dela está literalmente ativando o cérebro dela, dizendo assim, eu tenho que compensar isso em algum momento. Está dizendo que era emocional? Porque a criança sabe, nessa chantagem, de que se a mãe vai dar exatamente o que quer. É claro que quando é bebê pequeno, quando já descobre isso, de vez em quando é bom mudar de caminho, porque pode gerar íngua de tanto chorar. Mas isso é uma outra história. Aí, você imagina que uma pessoa de 74 anos, fazendo o que fez, e prorrogando a bênção do Senhor para a vida dele, a promessa. Aí eu vou voltar para o domingo de manhã. Foi quando esse abençoado, ele vai e aproveita a passagem de 3 anjos, 3 homens santos, e ele chama para dentro da tenda dele esses homens, e lá ele dá a melhor comida para esses homens, ou seja, oferta a melhor comida para esses homens. Lá dentro lava os pés desses homens, e aí é quando um desses homens diz assim, daqui a 12 meses terá uma criança aqui nesse lugar. A tese é, se eu cumpro o protocolo da honra, aquilo que não tem data para ser cumprida, o Senhor diz a data e o tempo que vai acontecer. Mas preste atenção, Abraão trouxe a data e o período da promessa para dentro dele, por meio da honra, por meio da oferta, por meio do servir. E por mais que a esposa dele tivesse rido, houve a segunda fala dizendo assim, daqui a 9 meses a senhora vai estar com o bebê no colo, porque daqui a 12 meses nós vamos passar aqui e a senhora vai estar com o bebê da promessa na mão. A tese disso aqui é, se nós honrarmos o Deus da promessa e cumprimos os protocolos da direção dele, no sentido de oferta, no sentido de honra,
no sentido de vida santa, no sentido de intimidade, no sentido de fazer aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer, no sentido de cumprir o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e mais o segundo grande mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Deus envia pessoas para declarar o tempo e o movimento da sua promessa. E se você, mesmo que de forma emocional, motivacional, tenha declarado há minutos atrás que você crê que a sua promessa virá na semana que vem, se você crê no Deus da promessa e tirou o foco da promessa, nesta semana ainda, que vai terminar às 18 horas do sábado que vem, o eterno Deus vai trazer à existência para a sua vida tudo aquilo que Ele prometeu e que você semeou no seu passado de uma forma 30, 60 e a 100 por 1, em o nome de Jesus de Nazaré. E eu profetizo em nome de Jesus que cada um de vocês irá fazer a sua parte em mover-se do lugar do luto, em mover-se do lugar da dor, em mover-se da hereditariedade maldita na direção do centro da vontade ativa do Senhor. E você vai rir, vai chorar de alegria, vai pular, porque se o teu negócio é receber a promessa do Senhor, o Eterno vai cumprir para que o nome dele seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Se você recebe, dê um brado de vitória, diga aleluia, diga glória a Deus, aplauda ao Senhor, faz alguma coisa aí em nome de Jesus. Sim. E essa história de Abraão, ela é o espelhamento do que foi a vida de Maria, porque o anjo do Senhor visitou Maria exatamente porque ela estava cumprindo o protocolo. O anjo Gabriel visitou Maria. Aqueles anjos que passaram a ser visita de Abraão só permaneceram naquela visita porque ele cumpriu o protocolo da honra. Perceberam isso? Que a mesma circunstância, em tempos diferentes, pessoas diferentes, mas o protocolo é único. É o protocolo da honra. O protocolo da honra faz com que o Eterno, Ele traga dia, hora, como, quando e com quem as promessas que Ele fez para nós no nosso passado. Apesar de que eu, um tempo desse aí, nesses tempos agora, eu provoquei que Deus abrisse a boca na minha direção. Rapaz, eu gostei tanto do Cocó. Olha, não sai da minha cabeça o Cocó. Cocó. Não é Cocoricó não, é Cocó. Ô lugar bom para se morar, o Cocó. Cocó. Eu provoquei. Deus, abre a boca na minha direção aí e diz que eu vou ter um apartamento duplex aqui no Cocó. Nossos vizinhos só vêm de manhã mesmo, no domingo de manhã, nossos vizinhos. Tá bom, pode morar nas dunas, tudo bem, não tem problema não. E não é que é mesmo, nossos vizinhos só vêm de manhã. Tirando quem já veio de manhã aqui, tá o Christian. Quando eu falei, cadê o Christian? Ah, tá bom. Quando eu falei, o Christian... Digo, sai fora, meu irmão. O teu pastor que é meu vizinho, meu irmão. Então eu vou morar embaixo para ficar só assim, ó. O Christian fazendo essa palhaçada ali atrás. Entreguei ele, pronto, entreguei. Pois é, eu pedi de Deus do Cocó. Só quero ir morar nas dunas, ó. Tu quer ir morar nas dunas? Tá bom, vai morar nas dunas. Dunas, né? Vai ser vizinho do governador. Mas você, em nome de Jesus, vai dormir para após 6 horas da manhã. Em nome de Jesus. Cri, não. Cri. Pronto. Como é? Pessoal, algumas pessoas das dunas, algumas pessoas do meu condomínio, lá em Manaus, algumas pessoas de condomínio dos meus amigos que são crentes, são empresários, mas são crentes,
eles acordaram assustados com alguns barulhos, tipo 5:50 da manhã no condomínio deles. Era a Polícia Federal levando os vizinhos, porque eles estavam na Lava Jato. É por isso que eu disse que você, mesmo morando nas dunas, vai dormir após as 6 horas da manhã, em nome de Jesus. Rapaz, é por isso que elas não gostam que eu pregue, olha. Mas eu sou fragmentado. Irmãos, Maria cumpriu todos os protocolos. Só que a diferença era o seguinte, é que ela precisava expressar a sinceridade das emoções dela diante da promessa. Ela dobrou-se emocionalmente diante da promessa, sabe por quê? Porque ela, em outras palavras, ela disse assim, isso é desdobramento de doutrina. Quando o anjo diz para ela assim, ela era crente, ela e José eram crentes, da linhagem de Davi. Gente, ela, assim como todos nós que cumprimos princípios, vez por outra o anjo do Senhor nos visita, nos entrega promessas, o Espírito Santo, ele extravasa nos seus enchimentos dentro da gente, a gente tem experiências profundas com o Espírito Santo de Deus, é porque a gente cumpre protocolo. Mas o que Maria nos ensina é que quando ela diz assim, eu não estou entendendo, a promessa que o Senhor está me falando, dizendo, isso não se encaixa na minha realidade. Sabe o que significa isso? Significa um nível de humildade extrema, porque ela não estava muito preocupada com o que iriam dizer, mesmo, porque ela ficou firme até o fim. Pode dizer. Ela não ficou preocupada que iriam chamá-la de prostituta, adúltera. Ela sequer mencionou a você apedrejada. Ela não levantou nada de Levítico dizendo assim, não pode acontecer isso, porque senão será vergonha. Ela se dobrou àquele que estava entregando a promessa, dizendo assim, vem cá, eu não me encaixo em receber tal questão. O ensinamento de Maria para nós é o seguinte, você precisa entender que a promessa que o Senhor fez para a sua vida, você precisa temer essa promessa. Você precisa, óbvio que você não vai entrar numa de baixa autoestima dizendo eu não mereço. Ela não estava dizendo isso. Ela estava dizendo assim, mas como? Se essas coisas só podem acontecer para quem é casada. E no meu caso, eu não sou casada. Ela sequer deu a carteirada para o anjo que ela era virgem, que ela poderia dar uma carteirada. Epa, sou selado aqui, deixa de onda, anjo. Tu é anjo mesmo, meu irmão? Que negócio é esse? Qual é a tua história? Mas ela disse assim, como é que isso vai se dar? Pergunte para o Senhor, se você lembra o que Ele prometeu para você. Senhor, como é que isso vai se dar se eu não tenho competência, estrutura para receber isso que o Senhor está me dizendo? Essa é a diferença de nós colocarmos as palavras na boca de Deus e ouvirmos as palavras que vêm da boca de Deus na nossa direção. É completamente distinto. Alguém não entendeu essa frase? Depois vá no YouTube. Irmãos e irmãs, Maria nos ensina no seu comportamento que é preciso realmente abrir mão de soberba, abrir mão de até autoafirmações, porque ela poderia se autoafirmar e declarar para o anjo assim, é impossível. Só pode ter gestação a partir do casamento. Volte aqui. Mais uma bobagem minha. Anjo, volte aqui depois da lua de mel, porque nem na lua de mel só pode aparecer. Podia dizer isso, porque o cara entrou lá, tomou um susto, valeu, o que está acontecendo aqui? Mas não, ela vai e considerou aquela visitação como sendo
literalmente uma pessoa, mesmo santa, mesmo cumpridora de princípio, mesmo separada para o Senhor, mesmo virgem, ela considerou que a promessa era maior do que ela. A promessa que Deus lhe fez, se foi Ele quem lhe fez, você tem que medir se ela é ou não maior do que você. Porque se ela for menor do que você, é sua e não do Eterno. Porque Deus não dá coisas, pessoas, realiza sonhos para nós que sequer nós tenhamos condições de dominá-lo. Porque aquilo que nós dominamos, nós não precisamos, sinceramente, desculpa aí, Senhor, e Ele sabe que eu falo assim mesmo, aquilo que dominamos, nós não precisamos de Deus. Até mesmo Ele disse, cabe a ti dominar as tuas emoções. Mas a promessa, o objeto da promessa, as pessoas da promessa, as portas abertas das promessas, nós temos que encarar como sendo maiores do que nós. Sabe, desde ontem, Deus está dizendo para você, considere a promessa maior do que você, para que Ele possa gerir a promessa. Sabe de uma coisa? A glória da última casa, sabe aquelas circunstâncias que povoam aqui? Sabe aquelas visitações onde a memória ativa algumas questões que aconteceram até aqui? Pronto. A glória da última casa será maior do que a primeira. Onde habitou a vergonha, haverá dupla honra. Para cada abandono existirá dupla proteção. Para cada esquecimento haverá uma tríplice lembrança. E o Senhor fará isso. Maria vai e continua a dizer assim, eu me dobro diante disso, porque isso é maior do que eu. E o anjo diz como será. É quando ela simplesmente diz a frase assim, eis aqui a tua serva, faz o que o Senhor quiser. Quando a gente interpreta a promessa do Senhor no quesito que Ele é o gestor da promessa, quando ela for materializada, aí sim, isso é trazido à existência. E nessa noite, a palavra que o Eterno pediu para compartilhar com vocês é isso, que as promessas dEle não falharão, pelo contrário, cada uma delas será cumprida, porque nós estamos atingindo exatamente o lugar onde Ele quer que nós estejamos. Nós temos que estar no lugar onde Ele quer que nós estejamos. Então preste atenção em algo. Preste atenção em algo. A última coisa. Quando próximo de Maria ter o bebê, o rei faz um censo. Faz ou não faz um censo? Sim ou não? Pronto. Para onde José e Maria estavam indo grávido? Para onde? Para a sua origem, para o lugar onde Deus havia determinado as questões. É aí que vem a sua cura agora nesse exato momento. Uma coisa é você interromper as questões de Deus. Uma outra coisa é o Eterno entrar no meio da tua trajetória e mudar todo o curso da tua vida. Uma coisa é você cumprindo a palavra do Senhor e de repente desvia um pouco do caminho, mas mesmo assim que volte. Uma outra coisa é Deus falar para você e dizer assim, você chegou até aqui, você está aprovado, você está aprovada, você não precisa chegar no fim disso não, porque assim diz o Senhor nessa noite, eu sou especialista de trazer, de antecipar, de curar, de libertar, de fazer nova todas as coisas antes do seu programa mental do tempo.